Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula de matemática. No vídeo de hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre cálculo de limites, onde iremos ver a resolução de alguns exercícios que aparecem nos exames de admissão, que tem a ver com limites e continuidade de funções. Antes, peço para que se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações para que o YouTube não esqueça de entregar os meus vídeos. Vamos agora ver o primeiro exercício. O primeiro exercício diz o seguinte: qual o valor do parâmetro beta pertencente ao conjunto dos números reais para o qual a função f de x igual a seno de 3x sobre x, quando a função assume valores maiores que 0, e 5 elevado a x menos beta, quando a função assume valores menores ou iguais a 0. É contínua em R. Ou seja, querem saber qual o valor do parâmetro beta para o qual a função seja contínua no ponto 0. Nós vimos que para que uma função seja contínua num ponto, é necessário que os limites laterais sejam iguais ao valor da função no ponto. O limite lateral à esquerda corresponde ao lado da função que assume valores menores ou iguais a 0. O limite lateral à direita assume valores para os quais a função é maior que 0. Então, para este caso aqui, nós teremos que o limite de 5 elevado a x menos beta, quando x tende a 0, pela esquerda, deve ser igual ao limite de seno de 3x sobre x, quando x tende a 0, pela direita, e deve ser igual à função no ponto 0. Então, se nós fôssemos já calcular o valor da função no ponto 0, note que não faria sentido nós considerarmos este ramo aqui da função. Isso porque o denominador nunca pode ser 0. Para calcular o valor da função no ponto, vamos considerar aqui este ramo aqui. Colocando 0 no lugar de x para este ramo, teríamos o seguinte: f de 0 igual a 5 elevado a 0 menos beta, cujo resultado final seria 1 menos beta. Por outro lado, se nós fôssemos calcular o limite lateral à esquerda, o resultado também seria o mesmo. Mas se nós fôssemos igualar estes dois resultados com o objetivo de achar o beta, isso não seria possível, pois teríamos uma equação indeterminada. Por outro lado, se nós fôssemos calcular o limite lateral à direita, teríamos que o seu resultado é igual a 3. Caso ainda tenha dúvidas acerca do cálculo deste tipo de limites, tenho um vídeo aqui no canal onde explico com mais detalhes. Agora, para achar o valor do parâmetro beta, teríamos que pegar ou o resultado da função no ponto ou o resultado deste limite lateral à esquerda e igualar ao resultado deste limite aqui, lateral à direita. Então teríamos a menos beta igual a 3. De seguida, para calcular esta equação, basta passar este 1 para o segundo membro. Então teríamos menos beta igual a 3 menos 1, que por sua vez menos beta vai dar 2, porque 3 menos 1 vai dar 2. E multiplicando toda esta equação por menos 1, de modo que o beta seja positivo, teríamos que o beta igual a menos 2. Então, a opção correta para este exercício seria a opção D, que o beta é igual a menos 2, para que a função seja contínua no ponto 0. Passemos agora para o próximo exercício. Para que a função f de x igual a menos x ao quadrado mais x mais 1, quando x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até 0 fechado, e Euler elevado a x menos b, quando x pertence ao intervalo aberto de 0 até o mais infinito, seja contínua no ponto x igual a 0. O parâmetro b deve ser igual a... Então, querem saber qual é o valor do parâmetro b para que a função seja contínua no ponto 0. Este lado da função é o que vai corresponder ao limite lateral à esquerda, pois é a função que assume valores menores ou iguais a 0. Este aqui vai corresponder ao limite lateral à direita, porque é o lado que vai assumir valores que são maiores que 0. Então temos que os limites laterais devem ser iguais à função no ponto. Se nós formos calcular o valor da função no ponto 0, teremos que considerar este ramo aqui. Isto porque o 0 faz parte deste intervalo aqui, por isso que temos aqui intervalo fechado. Mas não faz parte deste intervalo aqui, por isso temos aqui intervalo aberto. Então, ao calcular o valor da função no ponto 0, vamos considerar aqui este ramo aqui, onde teremos que f de 0 igual a menos 0 ao quadrado mais 0 mais 1, que por sua vez vai dar 1. Por outro lado, se nós formos calcular o limite lateral à direita,
chegaremos à conclusão de que o resultado vai dar Euler elevado a menos b. Agora, para acharmos o valor do parâmetro beta, basta igualar este resultado com este resultado aqui. Então teremos que Euler elevado a menos b igual a 1. De seguida, vamos logaritmizar este lado aqui, assim como este lado aqui. Então teremos ln de e elevado a menos b sendo igual a ln de 1. Este menos b, uma vez que este expoente de logaritmando, ele vai passar para este lado a multiplicar com o logaritmo. Então teremos menos b vezes ln de e igual a ln de 1. ln de e vai dar 1, ln de 1 vai dar 0. Então teremos que menos b igual a 0. Onde, multiplicando toda esta equação por menos 1, vamos ter que o b é igual a 0. Então, o valor do parâmetro b para que a função seja contínua no ponto 0 é 0. Então, a opção correta para este exercício seria a opção B. Passemos agora para o próximo exercício. Da função f, definida por f de x igual a 5x menos 3, se x é maior que 1, 2 se x é igual a 1 e 1 menos ax se x é menor que 1. Determinar o valor do parâmetro a pertencente ao conjunto dos números reais para que exista o limite da função no ponto 1. Para que exista o limite da função no ponto 1, é necessário que os limites laterais sejam iguais, apesar de que a função não esteja definida no ponto. Mas para este caso aqui, a função está definida no ponto. Então, nós temos que o valor da função no ponto 1 é 2, e se nós fôssemos calcular o limite lateral à esquerda, chegaremos à conclusão de que o resultado seria 1 menos a. Limite lateral à direita, o resultado seria 2, se nós fôssemos calcular. Agora, para achar o valor do parâmetro a, basta igualarmos o resultado deste limite aqui e o resultado deste limite aqui. Então, teríamos que 1 menos a é igual a 2. Passando este 1 para o segundo membro, teríamos que menos a igual a 2 menos 1, que por sua vez vai dar 1. Multiplicando toda esta equação por menos 1, de modo que o valor de a seja positivo, chegaremos à conclusão de que o valor de a é igual a menos 1, que é o que está representado na alternativa B. Então, a opção correta para este exercício seria a opção B. Passemos agora para o quarto e o último exercício. Para que valores de p, a função f de x igual a x mais 1, se x é menor ou igual a 1, p, a função vai ser contínua no ponto x igual a 1. Para que uma função seja contínua num ponto, é necessário que os limites laterais sejam iguais e sejam iguais ao valor da função no ponto. O lado que vai corresponder ao limite lateral à esquerda é este que assume valores menores ou iguais a 1, e o lado que vai corresponder ao limite lateral à direita é este que assume valores maiores que 1. Então teremos limite de x mais 1 quando x tende a 1 pela esquerda deve ser igual ao limite de 3 menos px ao quadrado quando x tende a 1 pela direita, deve ser igual ao valor da função no ponto 1. Para calcular o valor da função no ponto 1, vamos considerar este ramo aqui, porque é o ramo que vai assumir valores menores que 1 e ao mesmo tempo vai assumir o próprio 1. Por isso que temos aqui menor ou igual. Por outro lado, este aqui só vai assumir valores que são maiores que 1, não vai assumir o valor de 1. Por essa razão, teremos que considerar este ramo aqui para calcular o valor da função no ponto 1. Então, o valor da função no ponto 1 será 2. Por outro lado, se nós fôssemos calcular o limite lateral à esquerda, o resultado também seria o mesmo, pois basta substituir aqui por 1, teríamos 1 mais 1, que também vai dar 2. Então, o limite lateral à esquerda também vai dar 2. E, por fim, vamos calcular aqui o limite lateral à direita, que vai dar 3 menos p. De seguida, vamos igualar o resultado deste limite lateral à direita com um destes resultados aqui, de modo a achar o valor de p. Então, teríamos 3 menos p igual a 2, que por sua vez vai dar 1, que é o que está representado aqui na alternativa A. A nossa videoaula sobre limite e continuidade de funções termina por aqui. Espero que tenham gostado e caso tenham alguma dúvida, peço para que coloquem nos comentários. Até no próximo vídeo.